Olá, turma do segundo ano de Serviços Jurídicos e Notariais. Eis-me aqui para assim dar andamento às nossas aulas, nossos conteúdos. Essa aula de hoje vai equivaler às aulas consequentemente anteriores, porque eu vou fazer uma síntese de tudo aquilo que nós estudamos e abordamos, ou pelo menos dos poucos alunos que acompanharam até o presente momento este nosso conteúdo, inclusive presencialmente, certo? Gostaria de reiterar que isso aqui faz parte da aula, a aula continua, a aula permanece, a aula é viva, o curso é vivo, os professores estão ativos e estamos, sem dúvida alguma, adaptando-nos enquanto perdurar este maldito período. Ele vai acabar, ele vai finalizar, espero que o mais breve possível, e pelo que eu vi, de fato, vai ser o mais breve possível mesmo em termos de aula, que me deixa transtornado de alegria, porque assim então poderemos dar andamento e curso, sem dúvida alguma, ao fechamento da participação de vocês enquanto estudantes da FAA-UVERS, agora como futuros tecnólogos, né? Futuros gestores jurídicos, se Deus quiser. E Ele vai querer, e nós vamos conseguir construir tudo isso, sem dúvida alguma. Vejo a hora disso acontecer realmente. Bem, ante a tudo isso, né, o que foi apresentado, o que foi construído diz respeito à disciplina de elementos de processo penal, e nos quais uma coisa que eu abordei com vocês inicialmente é quanto à importância, quanto à necessidade do Código de Processo Penal, certo? Ele é necessário para dar-se as tratativas de como será realizados os procedimentos e atos de apuração de determinado crime, de determinado fato. Essa é a finalidade principal dele, certo? Vai ser reiterar aquilo que é abarcado, que é assim visualizado pelo Código Penal, correto? Bem, neste sentido, ante esta afirmativa, você tem algumas implicações interessantes. Primeira delas, por que necessariamente o nosso Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal como um todo, ele está a par do Estado? Não seria por outro motivo, senão o fato de que se tivesse a par de cidadãos como um todo, nós teríamos um problema relativamente grave, porque cada um teria uma noção de crime e cada um teria uma noção de como tratar esse crime. Teríamos então o espaço da chamada vingança privada, certo? Que é quando o particular ele acaba sucumbindo-se, ele acaba entrando num status de superioridade e acha que de fato o que for decidido por ele é pleno, é válido, é majestoso, é estonteante, é sem sombra de dúvidas equânime, e dessa forma então ele faz justiça com as próprias mãos. Seja por quaisquer que sejam os motivos. Não gostei da pessoa, não gostei do rosto da pessoa, não gostei do sorriso da pessoa, não gostei da forma de andar do indivíduo, certo? E ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido, de alguma forma. Então, para evitar esse clima, né, de um medo constante, sem dúvida alguma, o Estado assume a incumbência de não só definir o que é crime, mas ele vai definir o procedimento a ser traçado para se verificar e se vislumbrar a existência do delito. E, se for o caso, punir; se não for o caso, inocentar. Tanto uma situação quanto outra estão a par da jurisdição, que é o primeiro instituto que eu posso aqui trabalhar com você de forma tranquila, de forma calma, no sentido de dizer que a jurisdição vem do direito ius dicere, que não fala outra coisa senão o instituto de se dizer o direito. O Estado tendo a incumbência de dizer o direito, de afirmar o direito. E nesse sentido, e justamente por conta dessa situação, dessa circunstância assim apresentável, nós temos, sem dúvida alguma, um conjunto de atos, de procedimentos do Estado no sentido de fazer jus à necessidade de se apurar os delitos, se apurar os crimes. E é justamente nessa perspectiva que esse código vai existir, que ele vai exigir, inclusive, da parte do Estado, formas de se dizer esse direito. E como é que o Estado vai dizer o direito? Através de representações do próprio Estado. E quais são as representações do próprio Estado? O magistrado, o juiz, que tão logo passe num concurso público, tão logo assuma a sua carreira, assuma o seu cargo,
ele está eivado, está agregado em seu cargo de jurisdição. A partir do momento que ele assume a beca, que ele assume ali o instituto em si de trajar aquelas vestes talhares, e assim, com o martelinho, afirmar o que é direito e o que não é, ele então está completo e exercendo a jurisdição, certo? Frisca que a jurisdição não é do juiz, a jurisdição é do Estado. O Estado que, de fato, afere a jurisdição. Isso é importante de se frisar, tá? Então, nesse sentido, é que nós temos o Código de Processo Penal assim sendo trabalhado, assim sendo então visualizado, correto? Ele está a par justamente do Estado. O Estado cria, o Estado institui, o Estado fortalece, o Estado fomenta, o Estado incentiva, o Estado atualiza quando tiver de atualizar, como é o caso desse atual código, que, se não fosse talvez esse período completamente nebuloso, escasso de algumas perspectivas para muitos, nós teríamos, sem sombra de dúvidas, votações aí acerca do novo Código de Processo Penal. Assim como está trancado também na Câmara a PL 246, que é o projeto de lei 246 que institui o Código Penal, certo? A ideia é atualizar os sistemas processuais penais gerais. Tudo isso está paralisado. Mas, veja, o Estado tem essa incumbência. E isso é fundamentado principalmente no que diz respeito ao artigo 22 da Constituição Federal, que confere a legitimidade privativa do Estado brasileiro de legislar sobre matéria de direito penal e processo penal. Claro que além do processo penal, além do direito penal, eu vou ter o direito civil, eu vou ter o processo civil, eu vou ter o direito marítimo, eu vou ter o direito eleitoral, tudo está lá expresso no artigo 22 do Código de Processo Penal, correto? Então, é essa a viela, o caminhar, né, sem dúvida alguma, da jurisdição. Bem, fora a jurisdição, eu vou ter necessariamente também quem? O processo. O processo que é um instrumento pelo qual o Estado vai exercer o seu direito, consequentemente de autotutela, né, através das pessoas, dos agentes que dirigem-se até um local para prender uma pessoa, seja por questões relativas a parentes, né, próximos, alguma coisa do tipo. Por que isso é interessante, né, de se falar? Porque dentro de um processo você vai ter uma conjuntura extremamente dinâmica, né? E aí pode ser que num ato processual tenha que ser ouvido alguns parentes, algumas pessoas, para ver o que elas ouviram, o que elas deixaram de ver, o que não viram. Então tudo isso tende a ser assim trabalhado nesse sentido, tende a ser sido visualizado neste ínterim, tá? Bom, por fim, eu vou ter consequentemente o direito de ação, né? O direito de ação, que vinha a ser necessariamente este direito de ação. O direito de ação vai ser o direito público, intersubjetivo e, por que não dizer também abstrato, de se pleitear a tutela jurisdicional do Estado, certo? E nesse caso, nesse sentido, quando se fala do direito de ação aqui, eu vou estar migrando esse direito de ação seja para o Ministério Público, que poderá exercer esse direito de ação de forma plena, de forma categórica, legitimado pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e mais precisamente do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, e dessa forma, dessa maneira, ele irá então realizar essas atividades do direito de ação, expressando-se, externando-se e dessa forma buscando, se for o caso, denunciar determinada pessoa, determinado indivíduo, alguma coisa do tipo. Bom, então esse é o ponto. Outra coisa, no direito de ação eu vou ter alguns elementos, certo? E sejam consequentemente essenciais ao exercício da jurisdição. Porque o que vai acontecer? Jurisdição processual penal. O que vai ocorrer? Eu tenho, por exemplo, os elementos que compõem a ação: partes, pedido,
causa de pedir, e uma que é extremamente chata, mas que faz parte, e só o Código Penal a possui, que é a famosa legítima defesa, certo? E nesse caso, nesse chamado, o que nós podemos, consequentemente, dizer? Que nós temos partes pedindo causa de pedir, partes presentes, né, para ingressar com a ação, certo? Dependendo da ação, pode ser quaisquer pessoas ou pessoas restritas, como vamos ver mais adiante, e né, pretende-se, melhor dizendo, a parte da convenção, né, estabelecida para o Código de Processo Penal, dizer que parte de pedir próxima e remota pressupõe necessariamente o seguinte: remota é o direito de ação, é o relatar dos fatos. A causa de pedir próxima já é parte que corresponde necessariamente o direito, né? Para que assim concludamos e assim passemos, tá? Então, é sob essa perspectiva que nós vamos ter o processo, certo? Petição, ação e processo. Muito que bem, muito que bem. Fora essa nuance relativa ao processo, procedimentos e atos, uma coisa que nós também discutimos de forma bem exaurida foi quanto à existência de bom, um momentozinho, né? Enfim, o que vai acontecer agora? Nós vamos para as chamadas fontes do processo penal, certo? Essa fonte ela se subdivide em duas. A primeira dessas são as fontes materiais, certo? E depois as fontes formais, que por sua vez irá se dividir entre espere um minutinho, pessoal, que deu um pequeno branco aqui. Fontes formais, sim, lembrei. As fontes formais podem ser chamadas de indiretas ou imediatas, ou diretas e imediatas, tá? Então é isso que nós temos. Do ponto de vista da fonte informal, né? Enfim, a fonte informal. Aliás, formal. A fonte formal ela pressupõe, acabei confundindo aqui as palavras, pessoal, desculpem, vamos seguir esse ritmo. As fontes formais, elas pressupõem o órgão responsável pela elaboração das leis, pela elaboração em si dos atos e costumes assim apresentados, tá bom? Então, é isso que nós vamos ter. E nesse caso, quem é o responsável pela criação das leis? Especificamente falando, né, da Lei Processual Penal. É a União que, por sua vez, irá pugnar pela necessidade de processo penal através do próprio Congresso Nacional. Mais um momentinho assim, reflexão. Ultimamente é muito cansativo o trabalho, sabe, gente? Então, aqui e acolá a gente para um pouquinho, para refletir um pouco e volta. Bom, nada que transponha e deixe em aberto a qualidade do nosso trabalho, sem dúvida alguma. No caso, nós temos o Congresso, que é uma fonte formal material. Tá? E, por outro lado, eu vou ter as fontes informais impessoais. Né? E aí, de certa forma, acabamos migrando para outros recursos. Bom, nesse caso, especificamente falando, as fontes informais ou imediatas serão, consequentemente, os documentos legais, né, e doutrinários assinalados pela jurisprudência das Cortes Supremas e que a administração pública se nega a entender. Né? Ela se nega, consequentemente, em dar devida vazão a essas partes. Fato esse que sem dúvida alguma, leva à busca por direitos. Por quê? Porque a principal fonte formal imediata é a própria lei. É a Constituição, é o Código de Processo Penal, é a Lei 7.210, Lei de Execuções Penais,
e assim nós temos um Código Penal bem estruturado, tá? Isso é importante. Então, vou ter as leis primordialmente, a Constituição primordialmente, tá? E quanto fonte formal indireta ou imediata, eu vou ter jurisprudência, analogia, costumes, princípios gerais de direitos, tá? Daqui acho que é o que talvez tenha causado um pânico maior tenha sido a fonte formal imediata indireta, né? Causada aí pela União, por exemplo. Bom, nesse caso, especificamente falando, você tem uma gama de circunstâncias que irão, consequentemente, agir dentro de um processo, certo? Ou a pessoa denuncia de pronto, tá? Para as autoridades assim competentes, em determinada situação, a pessoa que esteja sendo perseguida, porque deve ter cometido algum crime, algum ato, né? Seja, consequentemente, vai refletindo mais uma vez o que vai ser dito. Bem, costumes, analogia e princípios gerais do direito já foi explicado a vocês, né? Princípios gerais do direito, você que esse princípio macros, né, na qual o direito se baseia e se apresenta, sem dúvida alguma. E nesse caso, nós temos o direito, né, sendo assim visualizado, assim fomentado, né? Como princípios gerais do direito, vou ter vida, honestidade, ética, liberdade, respeito, reciprocidade, né? Isso é tido como fonte indireta. Doutrina é um estudo sistemático do direito como um todo, inclusive nós estamos aqui estudando doutrina, estamos vendo esse estudo sistemático sendo apresentado, certo? Costumes, que é uma coisa que eu particularmente nunca vi o direito abordar, e olha que eu já vi bastante coisa, mas o direito é mais difícil, né? Fora isso, nós temos analogia, costumes, especificidade do direito, direito à vida. Assim, nós vamos ter uma diferença interessante entre o tipo de analogia e interpretação analógica, tá? A analogia, ela corresponde, ela vai dizer respeito à adequação de uma norma a um caso similar ou simplesmente próximo, certo? É atribuir forma, certo? Um exemplo que eu gosto bastante de usar: o Brasil não tem terrorismo, não temos uma lei antiterrorista, mas se porventura nós quisermos escrever novamente, isso está complicado. Então eu vou adequar uma lei a isso. Nesse caso, por exemplo, não tem lei, foi um crime terrorista. Qual a lei que a gente vai adequar? Homicídio qualificado, porque morreram pessoas? Pode ser. Crime contra a comunidade pública? Pode ser também, certo? Você pode agregar tanto um quanto o outro. Certo. Bom, então essa é a analogia. Eu pegar uma lei e aplicar aquele caso, mesmo não sendo original daquele caso, tá? O costume, por sua vez, vai seguir o caminho inverso. Já está tudo praticamente, digamos, organizado, né, firmado para, consequentemente, né, a pessoa pegar seu caminho, criar um determinado rumo específico. Isso falando, assim, de uma forma geral, né, sobre algumas coisas. E, no entanto, essa pessoa, por exemplo, ela só vai embora com o que ela acha conveniente, né? Sapatos e talvez alguma comida. Não quer remeter a parábolas bíblicas ou alguma coisa do tipo, mas nesse caso específico, né, fonte direta e imediata, justamente para fortalecer o aspecto relativo, né,
a realização de determinados atos processuais, por assim dizer, certo? Então, aquela coisa, é direito adquirido, nesses termos, não cabe punir, mas a pessoa quer puni-lo. Bom, então, muito bem. Tô cansado, é verdade. Mas vamos lá. Há quem discuta se a jurisprudência é uma fonte direta, imediata ou indireta, imediata. Bom, a bem das discussões doutrinárias patentes, é fato de que ela não provém do Poder Judiciário, então não tem como ser fonte direta e imediata, certo? Temos esse dado. E também o fato de que até a questão relativa à formação tende a ser um pouco diferenciada, né? Nessa questão, nesse aspecto relativo à produção de conhecimento, né? Relativo, sem sombra de dúvidas, à produção de uma gama de leis e de ordenamentos jurídicos que comportam, o próprio Código de Processo Penal, atualizando, fazendo mais rigoroso do que nunca. Tá bom? Bom, terminado tudo isso, eu vou rapidamente aqui conversar com os colegas sobre uma coisa que nós discutimos também, avaliamos, e num próximo vídeo eu vou reiterar, que é os sistemas processuais penais. Nós vamos ter três, fundamentalmente falando, certo? O inquisitivo, o acusatório e o chamado sistema misto. O sistema inquisitivo é um sistema no qual você canaliza e catalisa, melhor dizendo, na figura do juiz, a figura de acusador também e a figura de defensor. O juiz é tudo isso, certo? O que é algo grave, né? Porque você não tem como estabelecer a versão contrária, o que está consequentemente sendo dito e firmado, né, judicialmente. Então é um problema nesses termos. Fora isso, que isso torna o processo extremamente viciado, porque o juiz ele já tem um contato direto com a prova e ao mesmo tempo ele julga essa prova, ele avalia essa prova se ela é válida ou não para uma condenação. Então é uma loucura, de fato, esse sistema, né? Perdurou, conforme vocês sabem, por toda boa parte da Idade Média. Aqui nós temos o aspecto relativo ao sistema acusatório, no qual, diferente do inquisitivo, tudo aqui é muito bem delineado, tudo aqui é muito bem estabelecido, muito bem firmado, muito bem assim veiculado, certo? O contraditório é exercido por um órgão, a defesa civil por outro e a Constituição por outro órgão, certo? Justamente o momento no qual você tem o Código do Processo Penal contando com as contribuições avulsas, né? Seja do juiz, seja do promotor, do advogado, certo? Na elaboração do referido documento, né? Para fins de lavratura de inquérito policial, análise, né? E apuração de determinados fatos, determinados delitos. Isso tudo cabe ao sistema acusatório. Tá? E por fim, o nosso sistema, que vai ser um sistema misto. Nós ainda não somos plenamente acusatórios e não nos desvencilhamos ainda da imagem que Vargas, né, que determinados atos, indivíduos assim, tendem a estabelecer, tendem a vincular, tá bom? E nesse caso a questão vai ser essa. Há quem julga, há quem denuncia, há quem defende. Pronto. Cada um exercendo seu papel, sua função, sem interferência no trabalho do outro. O que é algo difícil do nosso ordenamento jurídico, porque constantemente você tem essas defesas, né? E nesse caso, especificamente para falar, né, tem-se a devida
valoração, né, por assim dizer, de um procedimento processual que é democrático, o que é a tendência da nossa Constituição, certo? Então, sob essa perspectiva, ora vai ter que estabelecer essa discussão sobre a natureza dos direitos, garantias fundamentais ali presentes, ou quem questione esse direito e o fato de ser o Estado um anjo que vai, digamos assim, estabelecer um rigor a todos aqueles que faltam, né? Então, sob essa perspectiva que nós vamos ter esse sistema. E ao mesmo tempo, digamos que você tem então um medo de processo, né, o início do processo, e você precisa fazer então endereçamentos, que isso é muito importante. Endereçamento aqui no caso vai aparecer de senhor juiz, né, a vara respectiva. Bem, lá você vai ser ouvido, lá você vai ser apresentado ao acusado, vai poder reconhecer, e dessa forma então faz-se necessário. Bem, sendo assim, pessoal, assim, o sistema misto. Misto vai ser, como o próprio nome diz, né? Em alguns momentos democrático, em outros momentos menos democrático, né? Vai depender, consequentemente, de uma série de circunstâncias e aspectos relativos a isso, que inclusive eu espero, assim, convolar com vocês na próxima aula, tá? Muito obrigado a todos, desculpem aí qualquer erro, inclusive na passagem do conteúdo. De ontem para hoje eu estou realmente bem cansado em muitas coisas, mas o conteúdo foi apresentado, as próximas aulas serão 10 vezes melhores, vamos estar melhor apresentados e assim então faremos uma aula excepcional, beleza? Um abraço a todos, um excelente dia, quaisquer dúvidas estou à disposição, ok? Abraços!